Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é os tipos de obediência. Então, roda a vinheta. Primeiramente, essa classificação ela é minha. Foi eu que organizei isso para poder entender melhor enquanto eu estudava sobre cães e para poder também passar para os meus alunos o treinamento rotina blindada. Então fica mais fácil você entender os níveis, os tipos, até para quando você vê alguém treinando, você entender por que aquela pessoa está treinando daquela maneira. Vamos lá então. Primeiro tipo de obediência de treinamento é a educação básica. A educação básica, eu considero que ela é uma obediência, tudo aqui é uma obediência, mas ela é uma obediência muito mais relacionada a limitar e direcionar. Quando o filhote chega para mim, então, o que eu vou fazer é construir a minha relação com ele. Construir vínculo, construir engajamento, desensibilizar ele o mundo, apresentar, habituar ele aos locais que ele vai viver. Então, no caso da Misty aqui, foi apartamento, corredores do prédio, garagem do prédio, as ruas do passeio, andar de carro, mostrar o mundo para o cão. E nesse momento aqui, eu quero limitar o erro do cão. Então eu quero garantir que ele não vai aprender comportamentos que são ruins para ele, da mesma maneira que é feito com um filhote humano. Então se a gente limita o bebê com um cercadinho, até agora eu já vi, é bem engraçado, eu vi umas pessoas que têm umas mochilinhas que eles colocam na criança com uma guia para limitar o erro daquela criança e os perigos. Se eu limito o cão e direciono ele para onde eu quero que ele vá, o que ele faça, eu estou evitando que ele aprenda coisas ruins. Se eu evito que ele aprenda coisas ruins e mostro o que ele pode fazer em cada ambiente, o que ele pode fazer dentro de casa, o que ele pode fazer na garagem, o que ele pode fazer no carro, o que ele pode fazer na casa dos meus amigos, eu já estou adestrando ele, com certeza. E se eu passar um tempo bacana aqui limitando o erro, eu já padronizo o comportamento. Logo, eu vou ter um cão educado. A educação básica é muito mais sobre como se portar e o que o cão não deve fazer. Ele não deve pular nas pessoas, ele não deve ficar cheirando as pessoas, ele não deve fazer isso, não deve fazer aquilo outro. E assim eu evito muitos problemas de comportamentos. Algumas linhas vão trabalhar exclusivamente com isso aqui. Padronizar como o cão se porta e os comportamentos. Aí eu tenho o que eu chamo de educação básica. Na educação básica, eu não preciso nem dar comandos para o cão. Quando eu saio, ele sabe que ele tem que andar do meu lado, no parque ele sabe que ele pode ficar perto de mim e assim por diante. Depois entra a obediência básica. Obediência exige um comando. Eu comando, eu falo e o cão responde. Existe um reflexo condicionado ao meu comando de voz ou comando de gestos. Sendo que o comando de gestos é muito mais fácil para o cão aprender no início. Perfeito? Aqui entra então sentar, deitar, ficar, o comando aqui, ou o nome do cão para ele vir até você, o comando junto para ele vir até você e ficar do seu lado, aí ele pode vir pela lateral ou dar a volta atrás de você e se manter do seu lado, o comando solto, ele saber que ele pode ficar solto mais próximo a você, e o comando banheiro. Comando banheiro, dentro do solto, o cão pode fazer a higiene dele também, mas eu posso comandar só o banheiro para ele se esvaziar. Às vezes eu vejo que a Misty está brincando ali, até editor, coloca para nós esse vídeo aí. Ela estava no solto, mas eu comandei o banheiro e ela fez o banheiro e depois continuou no solto. Bota para nós aí, editor. Misty, banheiro. Aqui na obediência básica entra também, se você quiser, o subir e descer. Então eu posso ensinar o meu cão a subir e a descer do sofá, a subir e a descer do carro e assim por diante. Olha só que interessante, se eu faço um bom comando de descer do cão desde filhotinho, passando pelas fases de um adestramento sério, e se esse cão não for um cão que vai disputar muitos recursos, não tem essa tendência de disputar muito, eu não vou ter problemas em ter esse cão convivendo comigo no sofá em algum ambiente. Então, quais são as fases da obediência básica? Aprendizado positivo, então o cão aprende tudo o que ele deve fazer. Eu gosto de usar comida nesse primeiro momento, eu ensino tudo o que ele tem que fazer com comida, com carinho, aprendizado positivo.
Depois entra a validação, usando R-, ou seja, eu vou validar que ele vai me obedecer em todos os locais, em todos os cenários, usando um reforço negativo, caso ele não me obedeça. Então eu insiro um reforço negativo, que pode ser uma pressão com a guia, um colar eletrônico, que está atrelado à obediência. O cão entendeu que não me obedecer prontamente gerou aquele estímulo. Uma vez que ele começa a me obedecer, o estímulo cessa. E depois, a solidificação, um momento onde os reforços são removidos gradualmente, tanto positivo quanto negativo, e fica só a obediência. Perfeito? E aí, então, essa é a obediência básica. E aí nós entramos na obediência avançada, ou alta performance do adestramento. Nesse momento aqui, é basicamente uma obediência básica muito bem feita, mas com mais critérios. Tudo que o cão faz na obediência básica, ele vai fazer na obediência avançada, só que com mais critérios. Quais critérios? Emoção, velocidade e foco, por exemplo. Dentro de uma prova de adestramento, como BH, como as provas dentro do IGP, como Mondio-Ring, como o PSA, que é uma modalidade de esporte de proteção americano, existe momentos de obediência, cada um com as suas particularidades. E existem critérios que vão ser avaliados. Então, dentro de uma prova de obediência, não basta só o cão andar junto, ele tem que andar junto focando no condutor. Dependendo do esporte, com a emoção certa, ele tem que estar com o rabo alto, batendo com as patinhas, marchando com a emoção certa, com a velocidade certa, focado no condutor. Tudo isso sem colar eletrônico, sem guia, sem nada, sem reforço nenhum. Então eu tenho critérios para manter o trabalho muito mais avançado. E aí eu vou ter as mesmas fases de trabalho: aprendizado, validação e solidificação. O problema da obediência avançada é manter o nível de trabalho. Uma coisa é você chegar em um nível IGP e etc. A outra é você manter o cão o ano todo naquilo ali. Ele é como um lutador. Um lutador de UFC, ele não está todo dia naquele shape, naquele condicionamento que ele vai lutar no octógono. Não, ele é preparado para naquele dia estar no ponto máximo da sua performance e performar no seu esporte. Da mesma maneira, um cão de esporte, um cão que pratica esporte, ele treina constantemente para naquele momento específico ele estar dentro do seu auge. E aí eu separei algumas explicações que podem ser interessantes para você. Para a obediência básica e para a educação básica, o cão ele vai ter aulas de aprendizado. Mas logo depois eu vou inserir o que ele aprendeu no dia a dia. Então, se o meu cão aprendeu a sentar e a deitar na aula de aprendizado, agora eu vou usar isso para ele passar nas portas. Ele vai sentar para passar na porta, sentar para entrar no carro. Se ele aprendeu a deitar e ficar, eu vou fazer ele deitar e ficar e vou ir levar o lixo e vou voltar até ele, por exemplo. Eu faço quando vem entrega aqui em casa. Eu desço com a Misty, eu mando ela deitar e ficar, vou ali e falo com o entregador. É interessante que eles esquecem que eu tô ali, né? O foco é no cachorro. Tipo, nossa, que obediente, ou ele não vai me atacar, né? Coisas assim. Então, tudo que o cão aprende na obediência básica, na educação básica, é para ser usado no dia a dia. O próprio dia a dia vai fazer o cão continuar num bom nível de obediência básica. Porque ele aprendeu, ele passou pelo aprendizado, validação e solidificação, e agora só o fato de eu usar no dia a dia já vai manter aquele nível de obediência que eu preciso, a obediência básica. Na obediência básica e educação básica, eu posso treinar só pela via negativa? Posso. Vai funcionar? Vai funcionar. Eu posso treinar só pela via positiva? Pode. Vai funcionar? Provavelmente não. Porque se o cão não tem o contrapeso do equilíbrio de reforços, ele fica dependente à recompensa que ele ganha para a obediência. Logo, acontece que se tiver algum estímulo mais forte do que você, ele não vai te obedecer em todos os cenários. E para um cão de esporte, então, nem se fala, né? Ele vai ter uma base motivacional muito forte, mas ele também vai ter o equilíbrio de reforços. Então, como eu falei, e aí, aula dia a dia, obediência básica e educação básica. Para uma obediência em alta performance, o cão vai ter aulas, que aí é o treino, e ele vai ter as provas de adestramento. E geralmente os treinos não simulam a prova completa. Assim como o lutador não faz uma luta de 5, 8 rounds nos seus treinos.
Não. Então o cão, ele faz alguns exercícios da prova num dia, outros no outro, outros no outro. Em alguns momentos ele faz uma prova inteira para se manter e no dia específico ele está no seu ponto máximo para performar da melhor maneira possível. E aí, para um cão de alta performance, ele não vai ter os reforços positivos e negativos no dia da prova, mas antes, ao longo do treinamento, ele vai ter sim a sua bola para fazer o treinamento, ele vai ter a comida, vai continuar sendo usado os reforços positivos e negativos para deixar ele naquele nível de performance. Além disso, para uma alta performance, se trabalha a emoção do cão. É o chamado treino motivacional, onde o cão quer muito obedecer, ele quer muito a recompensa. Então é um cão que, se você, por exemplo, muitas pessoas treinam, e eu treino com a Misty, dela latir pedindo a bola, ela latir querendo obedecer, ela quer muito trabalhar, ela quer muito fazer a obediência básica. Isso para um cão que vai fazer só obediência básica ou educação básica pode não ser interessante, porque às vezes a pessoa não vai ter a mão certa para mostrar para o cão que naquele cenário isso é aceito, e aí criou um cão latidor e está sempre numa emoção muito alta. Na obediência básica e na educação básica, a gente quer um cão tranquilão, um cão sossegado, que vai ficar na minha casa, tranquilo, no passeio, buscando bolinha. Agora, quando ele entra para um treino, quando ele entra para uma prova, eu quero a emoção dele lá em cima, no máximo que puder, dentro do que é esperado na prova. Além disso, muita coisa do que se aprende dentro, na verdade, o adestramento moderno sério, ele vem de uma base de esporte de alta performance. Tudo que a gente chama hoje de equilíbrio de reforços, de pirâmide de aprendizado, vem dos esportes caninos ao longo do mundo e no último século. Por exemplo, muita gente segue linhas hoje que basicamente se ensina tudo para o cão com guia e com pressão, e por eu não usar petisco, então isso que ele está fazendo é a base da obediência, do vínculo. Na verdade, não. Você está usando só um reforço negativo para realizar isso. Isso é algo que já foi ensinado lá em 1912 por Conrad Most, no seu livro O Treinamento de Cães. Então, muitas coisas que você vê hoje em dia sendo falado já se falavam há 110, 120 anos na Alemanha, no nascimento dos esportes caninos e na obediência moderna como se vê hoje. Então, quando você vê alguém mantendo o cão no treinamento, com comida, com bola e etc., é porque essa pessoa está querendo manter aquele cão dentro de um nível de critérios para um determinado objetivo. Não que aquilo ali precise para ter um cão obediente no dia a dia. Da mesma maneira que muitas estratégias da alta performance para aprendizado, para motivar e para melhorar o treinamento do cão podem ser usadas pontualmente dentro do treinamento pet, desde que o proprietário precise ou queira isso. Então existem muitos tipos de pessoas, né? Tem gente que quer um adestramento para resolver os problemas e seguir a vida dele. Tem gente que não, eu quero uma obediência mais séria, que o meu cão me obedeça em todos os cenários. Tem gente que já se torna um entusiasta do treinamento canino e já começa a querer treinar mais, saber mais estratégias para levar o cão para um próximo nível. Espero que tenha ficado claro, que tenha sido útil e didático para você. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal. Aqui embaixo vai ter sugestões de vídeos. Um forte abraço e até mais.